go on to the next keynote address, we're delighted to have a speaker from Brazil here. RAID is all about sharing perspectives from all around the world, from the Americas, from Asia, from Africa. We've got speakers later on from Africa and from Europe, of course. So now the Chief Executive of the National Data Protection Authority in Brazil is going to give his perspective on what's happening over there and how that relates to global movements. His name is Valdemar. Over to you, Valdemar. Thank you. Bom dia a todos, eu sou Valdemar Gonçalves Ortunho, diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É importante começar fornecendo um contexto sobre a proteção de dados pessoais no Brasil. A discussão sobre uma lei de proteção de dados pessoais começou há mais de 10 anos. A partir de 2000, diversos organismos internacionais, dos quais o Brasil faz parte, cobraram a aprovação de uma lei para resguardar os direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais. Após diversas iniciativas para legislar sobre o tema e intensos debates, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, foi sancionada. Além da entrada em vigor da LGPD, o Brasil já contava com diversas leis setoriais ou regulamentos que tratam de proteção de dados pessoais, direta ou indiretamente. No entanto, o país carecia de uma lei geral para regular a matéria de forma mais abrangente e não apenas para questões setoriais, como na defesa do consumidor, mas para qualquer tipo de tratamento. Esta lacuna foi sancionada com a promulgação da LGPD, lei geral aplicável tanto para o setor público como o privado, cuja disciplina deve ser observada por todos os entes da Federação Brasileira. Assim, a LGPD contribuiu para a harmonização do tratamento dos dados pessoais no Brasil. Além disso, a aprovação da LGPD aproximou a legislação de dados do Brasil a de outros países da região, como Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai foram declarados como possuidores de salvaguardas apropriadas para proteger os direitos dos indivíduos aos seus dados pessoais por meio de decisão de adequação emitida pela Comissão Europeia. A mera existência de uma lei, contudo, não é suficiente para garantir a efetividade de um sistema de proteção de dados. A criação ou designação de uma autoridade de proteção de dados é fundamental para que ela possa zelar pela aplicação da lei, garantindo a devida proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento de personalidade dos indivíduos. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi instituída em 2018, mas ela de fato só foi criada e começou a funcionar em 2020 com a nomeação do seu diretor-presidente e dos demais membros do Conselho Diretor. Entre outras, as suas principais atribuições constituem em fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de descumprimento da legislação, promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de um outro país, editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e de privacidade, atuar como órgão central de interpretação da LGPD. Desde a criação da autoridade, o sistema de proteção de dados pessoais no Brasil vem se consolidando e passou por uma série de marcos importantes. A inclusão da proteção de dados na Constituição Federal Brasileira em 2022, a transformação da ANPD em uma autarquia de natureza especial também em 2022 e elaboração do regulamento de dosimetria pela ANPD em 2023. Cada um desses marcos trouxe desafios para a atuação da autoridade e a imposição de uma melhor estruturação. Outro importante regulamento a ser editado pela ANPD é o de transferências internacionais de dados,
Com o advento da globalização e do aumento das atividades comerciais entre países, a transferência de dados pessoais tornou-se um elemento crucial para a maioria das organizações. No entanto, as questões de privacidade e segurança de dados são a preocupação central que deve reger essa discussão. A proteção de dados pessoais não se limita às fronteiras nacionais. A LGPD traz regras para a sua aplicação extraterritorial e define uma série de condições e salvaguardas a serem observadas quando dados pessoais tutelados pela lei saem da jurisdição brasileira. Atualmente, a ANPD está trabalhando na primeira fase da regulamentação da transferência internacional de dados e a consulta pública será lançada em breve. Esse regulamento abordará os instrumentos contratuais, ou seja, as cláusulas padrão contratuais, as normas cooperativas globais e as cláusulas específicas. Nossa próxima prioridade será construir uma decisão de adequação. O fluxo transfronteiriço seguro de dados pessoais é um tema central da era digital, em que a troca de informações entre países é cada vez mais comum e necessária para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Por isso, a ANPD está atenta ao que ocorre no mundo com o objetivo de regulamentar mecanismos de transferência de dados capazes de se comunicar e interagir de maneira harmoniosa com os demais sistemas de proteção de dados do mundo. Esta interoperabilidade pode ser alcançada por meio da adoção de padrões técnicos e jurídicos comuns que estabeleçam requisitos e procedimentos para o tratamento de dados pessoais em diferentes jurisdições. A ANPD está estudando esses diferentes sistemas e está com portas abertas ao diálogo com diferentes países. Esse deve ser um esforço comum para a harmonização das regras de transferência internacionais capazes de garantir um fluxo seguro de dados que respeite o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Por fim, e não menos importante, a ANPD entende que apenas com a cooperação entre países é possível garantir o enforcement das leis de proteção de dados pessoais além das fronteiras. Neste sentido, mais uma vez parabenizo a organização do evento por promover a aproximação e o debate entre importantes autoridades de proteção de dados pessoais mundiais e coloco a Autoridade de Proteção de Dados brasileira à disposição para novos diálogos e cooperação.